Isso. O primeiro texto está dizendo assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Anotou aí? Próximo texto, Joel 2, 28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. O próximo texto é Jó 33, 14 e 15. Pois Deus fala de um modo e ainda de outro, se o homem não lhe atende. Em sonho ou visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. E o quarto texto está em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Sobre o que eu gostaria de conversar com vocês hoje à noite. Esses textos dão alguma dica? Tem alguma coisa comum? Todos os 4 textos falam de visão. Ainda que o último texto não tenha a palavra visão, mas a palavra profecia, aí no texto, tem um sentido de visão progressiva. Então a palavra profecia aqui tem esse sentido de visão progressiva. Antes de falar, queria contar para você um desastre que aconteceu hoje à tarde. Bom, primeiro essa palavra que eu quero comentar com vocês hoje é uma palavra que está no meu coração há alguns anos. Não sei precisar quanto tempo que Deus me deu essa palavra. E quando o presbitério me escalou para ministrar, eu comecei a orar a Deus sobre o que eu deveria falar. E foi muito claro para mim que eu deveria conversar com vocês a respeito de visão. Então essa semana eu tomei assim um tempo muito grande. Ainda que eu tivesse já o material pronto, porque na medida que Deus vai me falando alguns assuntos, eu vou escrevendo. Muitos deles eu não preguei ainda, assuntos de 10, 15, 20 anos eu não preguei. Mas na medida que Deus vai falando, eu vou escrevendo. Porque eu acho que é um princípio de sabedoria. Se Deus fala, você deve escrever. Correto? Se é para falar para os outros ou não, você deve escrever. Eu escrevi. Então nessa semana eu peguei os textos que eu tinha no meu computador e fui juntando nessa semana, fui lendo e lendo de novo, e lendo de novo, e lendo de novo, quase que até decorando o texto. Mas hoje, às 4 da tarde, aconteceu um desastre. Eu perdi o arquivo todo. Eu não chorei porque eu tive vergonha. Eu falei com o Jamir Filho, falei com o Irani, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu um desastre. É a segunda vez na minha vida que acontece isso. Uma foi em 80 e pouco, quando entrou um vírus no meu computador e eu perdi quase que tudo. E hoje, de novo. Só que o vírus hoje foi eu. Eu apaguei. Eu comecei a orar: Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, faz alguma coisa. E entrei na internet, e consultei sites, como fazer, e dava um erro e nada. E eu não sei por quais caminhos eu entrei naquele tal daquele computador e achei uma cópia do arquivo. Falei: meu Deus do céu. Já salvei em 3 lugares já. Disse que o seguro morreu de velho e o desconfiado vive até hoje. O desconfiado não morreu, está vivo.
E talvez, amados, talvez, eu não quero ter a prepotência de dizer que esse é o assunto mais importante que vocês já ouviram, mas talvez seja um assunto que pode mudar radicalmente a sua vida e a minha. Então é com essa visão, com esse entendimento, é que eu quero comentar com vocês sobre o tema. As visões sempre foram importantes na história do povo de Deus. Ele sempre conduziu o seu povo por sonhos ou por visões. Eu poderia aqui citar uma série de visões e sonhos que marcaram a história, mas talvez eu fale somente de um sonho. Quando o rei Herodes tentou matar o Senhor Jesus Cristo, ainda na sua infância, ele teve um sonho. Um anjo lhe apareceu e falou que ele saísse dali para proteger a criança. E o próximo sonho foi do Egito, foi no Egito, para que trouxesse de novo a criança. Então, sonhos e visões sempre ocuparam um lugar muito, mas muito importante na história do povo de Deus. Claro que tem os mais diversos tipos de sonho. Há sonhos que são descarga de uma mente ansiosa e preocupada. Por exemplo, ontem eu ministrei de manhã lá com os obreiros ali do Elvis. E eu sonhei que estava chegando atrasado. Tão preocupado que eu estava durante a semana para ministrar ontem. E eu sonhei que eu acordei 5:06 e a reunião era 6. Eu me aprontei rapidamente, peguei o carro, e não era o carro, era uma moto. Buraco na estrada, muita pedra. Graças a Deus eu acordei. E era sonho. E na realidade não era um sonho, era um pesadelo. Então tem sonho que vem como uma descarga do nosso subconsciente. E de acordo com os entendidos, a gente sempre sonha. Algumas vezes a gente lembra, mas todo dia a gente sonha. Que se a gente não sonhasse, a mente não descansava. Então esse é um tipo de sonho. Tem outro tipo de sonho que é produzido por uma comida pesada à noite. Tem nada a ver com revelação. Tem a ver com gula. É outra coisa. Tem sonho que é Deus falando. E esse texto aqui que nós vimos de Joel, fala que ele daria aos jovens visão e aos velhos sonhos. Diz respeito, quando fala do velho, diz respeito à experiência de vida. Quando fala do novo, fala de aventura. Então são as duas coisas que precisam haver na vida da igreja: sonhos e visões. E Jó diz também que Deus fala ao homem enquanto o homem dorme. Eu, interpretando essa fala, eu digo que Deus nos fala em sonho, porque sonhar, dormindo, você não teima com Deus. Deus tem toda a liberdade de falar o que quiser no sonho, e você fica ali como um paciente, escutando tudo o que Ele fala. São 103 versículos na Escritura que falam de sonhos, só para você ver como é importante. Mas quando a gente fala de visão, a gente precisa entender que a Bíblia fala de dois tipos de visão. Uma visão que é um acontecimento eventual. É uma situação eventual. Por exemplo, uma visão que é muito forte, que todos nós lembramos, sabemos, é a visão que Moisés teve quando ele teve um encontro com Deus. Ele viu uma sarça, uma plantinha do deserto, que tem um processo de autocombustão por causa do calor do deserto, mas a gente não sabe se aquilo foi autocombustão produzida por Deus, ou Deus mandou um raiozinho que acendeu aquela plantinha. E o que espantava Moisés é que a planta queimava e não virava cinza.
E a Bíblia diz que isso foi uma visão que Moisés teve. Tem outra visão também que Cornélio teve, que Pedro teve, e uma visão para aquele momento. Então isso é o que eu chamo de uma visão eventual. A visão que se cumpre ali naquela hora, Deus fala e termina ali. Mas tem um outro tipo de visão que não é para um momento, é para a vida. É para a vida. É disso que a palavra fala, que quando não há visão, o povo se corrompe. Não é uma visão de um momento, quando alguém vê um anjo, no caso de Cornélio, quando alguém vê um lençol que baixa do céu, como no caso de Pedro. Nunca mais aconteceu um lençol descendo do céu cheio de todo tipo de animal. Não houve mais, foi para aquele momento. Mas Paulo, em determinado momento da história dele, ele tem uma visão de um moço que aparece a ele com roupas macedônias. E a palavra que ele ouve naquele sonho, qual foi? Naquela visão? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, ao contar essa história para o rei Festo, ele diz: eu não fui, Agripa, melhor, eu não fui desobediente à visão. Ou seja, aquilo não era uma visão eventual, mas era uma direção. Então existe visão que é eventual, mas existe a visão que é uma direção de Deus para a sua vida. Eu citei Provérbios 29, 18, que diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. O interessante é que esse versículo, ele está num contexto de disciplina de criança. Não é interessante? Ele diz que a vara vai apartar o coração da criança do inferno e vai levar a criança para o caminho de Deus. E logo após, ele fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. Ele está falando de disciplina, quando os pais trazem uma visão, um estilo de vida, um modo de vida para os seus filhos. Isso é chamado de visão. E Hebreus, ao tocar nesse tema, ele diz que nós precisamos nos apegar às coisas ouvidas, para que em tempo nenhum nos desviemos delas. De que é que nós estamos falando? De visão. E a pergunta que a gente faz, ou deve fazer, qual é a visão de Deus para nós? Amados, como diz os americanos, talvez seja essa a pergunta do $1 milhão. Talvez seja a pergunta mais importante que eu posso fazer para mim. Qual é a visão de Deus para a minha vida? Você já sabe qual é, não? A visão de Deus para você? É fundamental que a gente veja o que Deus está mostrando. Em Jeremias capítulo 1, o Senhor pergunta a Jeremias, versículo 11, que vês, Jeremias? E Jeremias diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira. E o que é que Deus fala para ele? Você viu bem. Ou seja, você viu o que eu mostrei. E naquele momento, Jeremias estava sendo preparado para o ministério. Então era extremamente importante que ele aprendesse a ver, a perceber o que Deus estava querendo mostrar para ele. Nós não podemos andar sem visão. Nós não podemos andar de qualquer forma. Agora, nós podemos rejeitar alguma obra de Deus na nossa vida, porque não temos uma visão ao nosso respeito. Deus pode estar nos levando para uma situação, e porque não compreendemos o querer de Deus, a gente rejeita, a gente resiste àquilo que Deus quer na nossa vida. Os irmãos me compreendem? Você percebe como é importante
a gente vê o que Deus está mostrando? Será que hoje à noite aqui, Deus está falando no seu coração sobre aquilo que Ele tem para você? E você responde para Deus: Senhor, Deus, é isso que eu quero. E Deus fala assim: você está me ouvindo mesmo. Você está vendo o que eu estou lhe mostrando. Aqui no caso de Jeremias, Deus estava aprovando o próprio ministério de Jeremias. Ele ia ter muitas visões, afinal ele era um profeta. O profeta é aquele que fala da parte de Deus, a palavra de Deus, e para isso ele precisa ouvir Deus, ele precisa ver o que Deus está vendo. Me compreende, amados? Leia comigo um outro texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: mas os sentidos deles se embotaram. Tem outra versão que diz endureceram. Tem uma versão que diz embotaram, tem outra versão que diz endureceram. O sentido é o mesmo. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo esse véu foi removido. De que é que Paulo estava falando? Quando o judeu ia para a oração, ele carregava consigo um véu, por nome talit. Ele colocava esse véu sobre a sua cabeça, descia sobre os seus ombros. Isso significava que a partir daquele momento na oração, ele estava se separando do mundo, ele estava se isolando de tudo para estar diante de Deus. E Paulo disse que o véu realmente não estava na cabeça deles, estava no coração. Eles não conseguiam ver o que Deus estava mostrando. Você quer ver um caso trágico? Quando a Bíblia fala dos magos que foram seguindo uma estrela, encontrar-se com Jesus, menino ainda. Gente, só uma ressalva aqui. A Bíblia só fala que uns magos foram encontrar Jesus. Não fala que era 3 e não fala que era reis. Não sei onde é que aconteceu na história que disseram que era 3 magos, que era 3 reis e deram até nome para eles. Falei, que povo que tem uma capacidade. A Bíblia não fala nada disso. Mas o que era o mago? O mago era um mágico. Em certo sentido, até feiticeiro. Hoje, nas nossas igrejas, nós não teríamos magos. Nós não apoiaríamos os magos. Não caberia no nosso contexto os magos. Mas o que acontece? Eles buscavam a Deus. Que ainda que fossem magos, eles tiveram visão do Senhor. Mas você quer ver a coisa trágica? É que eles chegaram em Herodes e perguntaram, onde é que nasce o rei? E Herodes pergunta, tem outro? Eu pensei que era só eu o rei. E ele chama os escribas e perguntou onde é que está profetizado que vai nascer o rei dos judeus. E eles disseram, em Belém. Mas essa visão que eles tinham do nascimento do rei em Belém não produziu nada deles, porque o véu estava posto no seu coração. E aqueles magos não tinham véu. Me compreendem, amados? Então eu posso ter toda a Escritura diante de mim, tendo um véu sobre o meu coração. Eu não quero aplicar em ninguém. Isso aqui é um chamado à nossa atenção para a visão de Deus nas nossas vidas. Eu fui estudar sobre essa palavra embotado ou endurecido, e primeiro, um dos comentaristas fala isso que eu falei sobre o talit, sobre o coração, mas claro que vocês perceberam que eu não estou usando óculos. O óculos está aqui. Pois bem, eu fiz uma cirurgia de catarata.
E o que é a catarata? A catarata é um processo de, como é que é a palavra? Opacimento, é isso? Opacidade. Quando o cristalino, ele deixa de ser translúcido, deixa de ser cristalino, né? Deixa de ser translúcido. E isso não acontece de uma hora para outra. Pode ser que tem algumas enfermidades que produzem. Mas o meu realmente foi por causa de muito tempo de juventude, no qual estou até agora. E o médico que me operou, ele estava dizendo que alguma coisa que um dia todos nós teremos. Eu já passei porque pus um cristalino novo, novinho em folha no olho. E o meu filho me mostrou uma torre lá do outro lado da cidade e eu com os óculos não enxergava. E esses dias eu estou tão feliz porque todo dia eu chego na janela lá e eu olho e estou vendo a torre, está lá, estou vendo. Nossa, como isso tem me feito bem. Aí eu chego lá, olho, tem dia que eu vejo menos, mas eu estou vendo cada vez melhor. Por que eu estou falando isso? Talvez, amado, seja um tempo da gente fazer uma cirurgia. A Bíblia propõe outra coisa. A Bíblia propõe que nós compremos o colírio do Senhor. Tem muita coisa que tira a nossa visão. Um pouquinho mais tarde eu vou falar sobre isso. Há um perigo muito grande de ver sem enxergar. Você vê, mas não percebe. Quem é o marido aqui que ao procurar uma coisa na cozinha ou no quarto, quase passa por cima e não enxerga? Qual é o marido aqui com quem já não aconteceu isso? Com você não acontece, Aragão? Acontece. Então, mas sabe o que aconteceu comigo, Aragão? Eu estava no mercado. Porque lá em casa acontece sempre isso. Eu estava no mercado. A moça do caixa pergunta: o senhor procurou alguma coisa e não achou? Eu falei, sim. O que foi? Eu falei, tal coisa. Não me lembro mais o que era. Ela falou, está lá em tal prateleira. Eu falei, não está. Ela falou, tá. Eu falei, não está. Ela parou o caixa, foi comigo lá. Falou, aqui, ó. Aí na volta ela falou, todo meu igual. Eu falei, a senhora fica calada. Há o perigo de ver sem enxergar. Tem 3 casos que eu queria citar, para não tomar muito tempo de vocês, porque há muitos outros na Escritura, mas citaria 3 casos. Um aconteceu com um rapaz que trabalhava com um profeta, o profeta Eliseu. Eliseu, como todo bom profeta, está sendo perseguido pelo rei. Todo bom profeta é perseguido, não tem jeito. O profeta não agrada. Não sei se é decreto de Deus ou é assim mesmo, não agrada. E o Eliseu também não agradava. E uma manhã, o exército do pessoal que queria pegá-lo estava ao redor da sua casa. O moço que trabalhava com ele sai e ele fora vê o exército inimigo. E ele volta correndo e conta para Eliseu. O Eliseu sai e faz 2 orações relacionadas à visão. Você se lembra das 2 orações, não? A primeira oração é: Senhor, abre os olhos desse moço. Será que ele estava com o olho fechado? Ou ele estava vendo e não estava enxergando? Os olhos do moço se abriram. E ele viu carros e cavalos de fogo sobre aquele exército humano, sobre aquele exército material. Quem sabe, amados, a gente precise que alguém faça essa oração com a gente.
Senhor, abre os olhos desse irmão, abre os olhos dessa irmã, para que a gente possa ver o que acontece no nível espiritual, porque a gente se acostumou a ver o que os nossos olhos naturais veem. E por causa disso, as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas incertezas, as nossas enfermidades, porque não conseguimos ver o espiritual. Só vemos o que os nossos olhos naturais veem. Uma outra história que eu contaria para você, a história de um outro profeta, mas não de Deus, um tal de Balaão. Lembra não? O exército inimigo contratou Balaão para dar uma profetada contra o povo de Deus. Ele, com muito temor de Deus, falou, não posso fazer isso. Não, mas você vai fazer e tenta fazer. E cada vez que ele profetizava alguma coisa contra o povo de Deus, acontecia o contrário, o povo de Deus prosperava. E o rei que ele tinha contratado disse, escuta, eu estou te pagando para você profetizar coisa ruim. Ele falou, não adianta. Ou seja, não pega praga no povo de Deus. É isso que ele estava dizendo. E o homem era tão nécio, um profeta tão nécio, que ele falou, eu vou mudar de lugar para ver se dá certo. E estava indo para o outro lugar. E quando passam por um lugar apertado, a mula na qual ele estava montado, ou o jumento na qual ele estava montado, empaca e não vai para frente. E o que é que o Balaão faz? Pega o chicote e começa a bater na mula. E o que é que acontece? A coisa mais hilária, a coisa mais cômica, a coisa mais trágica que poderia acontecer. A mula chama Balaão para pensar. Fala assim, Balaão, pensa, por acaso eu já fiz isso com você alguma vez? Quando o homem perde a visão, ele faz coisas absurdas. Ele toma decisões absurdas. Ele se perde nos seus negócios. Ele se perde nos seus compromissos. E a palavra diz que Deus abriu os olhos do profeta. E o que é que ele vê? Ele vê um anjo. Devia ser um anjo muito grande. Porque a mula estava com medo. Desculpa, mas aqui eu arrisco a dizer que a mula virou para Balaão e falou assim, eu sou mula, mas não sou burro. E a palavra diz, mas que o nome do profeta nesse tempo era vidente, aquele que vê. Como é que pode alguém que é vidente não ver? Há ou não um perigo de ver sem enxergar? Há um perigo de ver sem enxergar. Eu posso lhe contar um outro caso. A história de Agar. Lembra Agar? Mãe de Samuel. A palavra diz que aquela senhora... não Samuel, desculpa Samuel. Pai de Ismael. Como diria o outro, sai daí Samuel, porque é a história do Ismael agora. A moça, a senhora, que provocou essa crise na família, uma tal de Dona Sara, chega para o marido e fala assim, manda embora essa mulher, eu não quero ela mais aqui. E Abraão chega para Agar e fala, vai embora. Esse menino tinha ao redor de uns 14 anos nessa época. Não era mais um neném. E ela sai de casa. E na mente dela, na cabeça dela era o seguinte, eu vou morrer, meu filho vai morrer e se acabou tudo. E ela põe o menino embaixo de uma árvore e se afasta para não ver o menino morrer. E ela começa a chorar. E a palavra diz que o anjo vem
E diz assim: Deus escutou o choro da criança, nem dela. E o texto diz que os olhos dela foram abertos e ela viu um poço que estava ali do lado. Mas o milagre não foi o poço, o milagre foi ela ver, porque o poço estava ali. Ah, ou não? O perigo de ver sem enxergar. A palavra fala de Eli. Lembra de Eli? O homem que discipulou a Samuel, agora é Samuel mesmo, não é Ismael não, Samuel. A palavra diz que naquele tempo, a palavra era muito rara e as visões não eram frequentes. E o povo fazia o que queria. Faltava conhecimento ao povo, porque Eli não ensinava. Mas Deus falou assim: antes que a lâmpada se apagasse, Deus levantou Samuel. Talvez, amados, a gente precisa orar a Deus nesta noite, alguns de nós: Senhor, antes que a minha lâmpada se apague, levanta a tua visão sobre a minha vida. Antes que a lâmpada se apague, eu quero ver. E Deus levanta um profeta que conduz a Israel por muitos anos. E o foco de Samuel era levar o povo ao Deus eterno. Esse era o foco dele. Samuel era um homem de visão. Amados, como governantes, os que estão sobre nós hoje, como chefes de família, como pastores, como líderes de grupo, como pais na casa, nós precisamos orar a Deus, dizendo: Senhor, dá-me da tua visão. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Eu não posso passar minha vida sendo levado a uma música de um profeta mundano que diz assim: deixa a vida me levar. Conhece esse profeta, não? Mundano. E tem muito crente que crê nisso. Vai indo. Nunca pararam para rogar a Deus e dizer: Senhor, qual é a visão que o Senhor tem para mim? O Salmo 139, um salmo maravilhoso, diz que o Senhor nos entreteceu de modo assombrosamente maravilhoso no ventre da nossa mãe. E diz assim: escreveu todos os nossos dias antes que qualquer um deles houvesse. Meu amado, Deus já escreveu a tua história. Deus escreveu uma história para você. Deus não quer que você viva à deriva. Deus não quer que você fique batendo de um lado para o outro. Deus quer que você ande naquilo que Ele escreveu para você. Porque os pensamentos dEle ao nosso favor são pensamentos de bem, são pensamentos de paz. E tudo o que concerne nossa vida, o Senhor levará a bom termo. Então eu preciso urgentemente dizer: Senhor, qual é a visão que o Senhor tem para a minha vida? Baseado no Salmo 139, eu digo aos irmãos que o segredo da vida cristã é toda manhã você chegar lá no escritório de Deus, olhar por cima do ombro dele, para você ler o que ele escreveu para você naquele dia. O que Deus escreveu para nós em 2022? Aconteceu uma guinada muito grande na minha vida alguns anos atrás. Eu estava ministrando em Indaiatuba, numa reunião de ordenação de pastores.
Enquanto eu estava ministrando, não sei se já aconteceu com alguém aqui, enquanto eu estava ministrando, eu escutei Deus falar comigo. Negócio confuso. E Deus falou comigo: hoje começa um novo patamar, hoje termina na sua vida um patamar velho e começa um novo patamar. E enquanto eu pregava, eu tentava entender o que é que Deus queria com aquilo, e eu estava pegando outra coisa e tentando entender aqui. Eu estava em 2 canais ali completamente. Num canal eu pregava, no outro canal eu falei: Deus, o que é que o Senhor quer? E fui para casa pensando: será que eu vou morrer? Será que está terminando aqui? E ali naqueles dias, Deus me falou muito claramente sobre o meu ministério e sobre o que eu deveria fazer. E não me envolver naquilo que não fosse o meu ministério. E muitas vezes, eu já tive convite, já tive a chance de fazer algo diferente daquilo que é o meu chamado. E eu falei: não vou fazer. Eu vou ficar no meu chamado. Eu quero dizer, igual Paulo falou diante do rei Agripa: não fui desobediente à visão que o Senhor me deu ao meu respeito, a respeito da minha família. Não fui desobediente. Mas para não ser desobediente, a gente precisa: Deus, qual é a visão que o Senhor tem para mim? Precisamos aprender a conferir as coisas espirituais com coisas espirituais. Precisamos aprender a ver o invisível. Mas você diz: Jamê, como é que a gente vê o invisível? Gente, é fácil. É muito fácil. É a gente comprar o colírio de Deus, pingar nos olhos, fazer uma cirurgia de catarata espiritual, e você começa a ver. E o Senhor vai abrir os nossos olhos. Porque mais interessado que a gente veja é Ele. Ele tem maior interesse que nós, que vejamos aquilo que Ele já estabeleceu para nós, amados. Estão comigo ainda? Provérbios 23, versículo 7, diz assim: porque como Ele pensa, a versão fala imagina, consigo mesmo, assim Ele é. O que esse texto significa? Que nós somos o resultado da visão que nós temos. Você é o resultado da visão que você tem. Deixa eu contar uma historiazinha para poder explicar o que estou dizendo. Eu estava hospedado numa casa uma vez, eu já ia tirar o óculos. Eu uso óculos, Marcos, desde 1976. Então tem alguns irmãos que estão me estranhando sem óculos. Eu também. Mas eu estava hospedado numa casa e conversando com a criança da casa, uma criança dos seus 10 anos. Eu perguntei: você tem bicicleta? Ele falou: não. Eu falei: puxa vida, por que você não tem bicicleta? Porque a minha família está construindo e todo o dinheiro que a gente tem está empregando na construção. Então nós não podemos comprar uma bicicleta. Você sabe o que é isso? É ter uma visão. É ter uma visão. E porque eu tenho uma visão, eu não ando em mais nada. Eu quero só aquilo. Em Lucas capítulo 9, verso 51 em diante, diz que Jesus estava passando próximo de uma cidade samaritana. E ele faz menção de entrar na cidade e manda os seus discípulos ali dentro procurar um lugar para ficar. Mas acontece um fato, no mínimo curioso. E eu tenho perguntado no decorrer dos anos se alguém poderia me explicar esse texto. Viu, Daniel? Dá uma estudada aí, muito profunda, Samuel. Vocês que têm assim essa veio profético, estudioso. Vocês me explicar esse negócio. Eu nunca entendi. Eu vou falar aqui, mas eu nunca entendi. Diz que o povo da cidade não quis receber a Jesus. Você pensou, Jesus resolve visitar Cascavel?
Aí a gente cerca Jesus lá na 277 e fala que não. Você já pensou? Mas por que esse povo não recebeu a Jesus? O que é que diz o texto? Porque Jesus tinha no seu rosto a determinação de ir para Jerusalém. O rosto dele transparecia a visão dele. Vocês compreenderam ou não? E a minha pergunta é, meu Deus, o que estava? Aí é o trabalho para vocês. O que havia no rosto de Jesus que mostrava que ele tinha uma forte determinação de ir para Jerusalém? Será que tinha uma bandana, assim, no ano que vem em Jerusalém? Será que tinha alguma coisa assim, estou indo para Jerusalém? Camiseta pode ser, mas não era no rosto. A visão transparece naquilo que a gente faz. Se você é uma pessoa obcecada por bens, isso vai aparecer na sua conversa, nas suas discussões. Tempos atrás eu fiz uma pergunta aqui, eu vou fazer de novo. Qual é o assunto de uma noiva? Inclusive para mostrar alguma coisa, ela mostra com o dedo da aliança, né? Ela mostra. Não é verdade? Qual é o assunto de uma grávida? É fralda. Porque a boca fala do que a barriga está cheia. Uma versão nova, tá? A visão, ela determina o meu estilo de vida. A minha visão determina as minhas decisões. E se a minha visão diz respeito às coisas desta vida, o meu coração vai estar nisso. As minhas ações vão estar nisso. O que eu faço vai estar preso nisso. Então fica a pergunta. Daniel e Samuel, o que estava na cara de Jesus? E se outro quiser entrar aí a me ajudar, eu aceito ajuda. Eu nunca entendi esse texto. Eu entendi que havia alguma coisa nele que os samaritanos perceberam. Eu estava no avião com Irani, íamos de Manaus para o Rio, e quando o avião passava em cima de Belo Horizonte, um avião quadrimotor, um dos motores explodiu. E foi uma correria dentro daquele avião. E todo mundo correndo lá para trás, pensando que se tivesse atrás, não ia morrer. Pode ser que não morria junto, morria um pouquinho depois. Mas Irani e eu estávamos sentados. Sentados ficamos e pronto. O piloto conseguiu voltar e pousar em Brasília. Quando a gente desceu do avião, uma senhora chegou para nós. Irani grávida, barrigona. Uma senhora chegou para nós. Vocês são missionários, não são? Eu falei, somos. Porque vocês foram os únicos que ficaram sentados quietos. As pessoas nos observam. Agora, aqui entre nós, eu não sei se a gente não entendeu a gravidade do assunto, ou a gente tinha fé. Até hoje não consegui discernir o porquê da nossa situação, mas as nossas atitudes revelam a nossa visão. Irani está dizendo que a gente estava pronto para o que fosse acontecer. E também a gente já estava lá em cima, né? Dali para mais cima a distância era menor, né? Mais rápido. Qual é a visão que Deus tem para você? Você vai andar na visão ou você vai deixar a vida lhe levar? Você vai andar no que Deus está mostrando para você?
ou você vai ser como uma pessoa que não conhece ao Senhor? Meu pai na fé, ele dizia assim: só peixe vivo nada contra a corrente. Só peixe vivo nada contra a corrente. Peixe morto, água leva. Se você for peixe vivo, você vai nadar contra a corrente. Virão muitas coisas sobre nós nos próximos anos. E nós precisamos ser um povo que nada contra a corrente. Mas para nadar contra a corrente, nós precisamos de uma visão de Deus. A visão tem que ser particular. Podemos fazer a mesma coisa, mas cada um de nós tem que ter a sua convicção. Cada um de nós tem que dizer assim: o Senhor me falou e eu não fui desobediente à visão. Capítulo 11 de Hebreus fala de 3 coisas. Fala de visão, fala de fé e fala de obediência. É verdade que a coisa que mais sobressai para nós, em Hebreus 11, é a fé. Só que não há fé se Deus não lhe der uma visão. É a visão que Deus dá que gera fé no coração. E a fé gera obediência. As 3 coisas são totalmente conectadas. O texto diz que fé é a certeza de coisas que não se veem. É a convicção de fatos que se esperam. Mas se você for ler os textos seguintes, por exemplo, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. E você pode grifar na sua Bíblia, nesse capítulo 11, quantas vezes ocorrem palavras conectadas à visão, a observar, a ver. São muitas vezes. E o versículo que mais me chama a atenção é um versículo que fala de Moisés, que diz que Moisés recusou ser filho da filha de Faraó, ou seja, altíssima classe, vivendo no palácio, tendo do bom e do melhor. Mas diz o texto que ele rejeita ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê, amados? E o texto diz: porque ele viu aquele que era invisível. Não fala de aquilo, fala de aquele. E eu pergunto a vocês: a quem Moisés viu? A quem Moisés viu? Ele viu o próprio Senhor. Ele viu o próprio Deus. E é isso que faz a gente rejeitar as coisas boas desta vida. Quem acha um tesouro no campo é capaz de vender tudo por causa daquele tesouro. Quem acha a pérola mais preciosa rejeita toda e qualquer outra pérola por causa daquela. Quem viu o Senhor Jesus Cristo deixa tudo mais por causa da visão do Senhor. Você consegue ver, meu irmão, o que Deus tem para você? Por favor, amados, agarrem essa palavra no coração e clamem a Deus: Senhor, qual a visão que o Senhor tem para mim? Qual a visão que o Senhor tem para minha família? Qual a visão que o Senhor tem para esta congregação? Qual a visão que o Senhor tem para nós nessa cidade? Qual o nosso papel nessa cidade? Qual o nosso papel na história? Há pessoas que passam pela vida e ninguém se lembra delas. Há pessoas que passam por essa vida e o perfume dela fica. O perfume dela fica. Porque ela anda segundo a fragrância do bom conhecimento de Jesus Cristo. Ela vive isso, amados. Ela sabe qual é o seu papel. A exortação da palavra é que nós voltemos à prática das primeiras obras. Mas para isso, eu preciso dizer: Senhor, quais são as primeiras obras? Esse texto, esse convite, está conectado a uma igreja fantástica. A igreja de Éfeso, trabalhadora,
ortodoxa na doutrina, muito fiel naquilo que pregava, mas o coração tinha se apartado do Senhor. O que sustenta a gente na vida é a visão que a gente tem. Tem um personagem da Escritura que eu amo muito. É um tal de Caleb. Você gosta de Caleb, não? Como eu amo esse homem. A Bíblia fala pouco dele, mas o que fala é fantástico. O povo está no deserto, 40 anos no deserto. Chega ali em Cádiz Barnea e vão atravessar. Atravessam. E Moisés tinha feito as tribos que queriam ficar aquém do Jordão, antes do Jordão. Moisés tinha feito que essas tribos jurassem que ia ajudar o povo que estava passando o Jordão a cada um chegar no seu lugar. E Caleb está ali. Caleb foi um daqueles 12 que foram e entraram na terra prometida para ver como era a terra. Interessante que 10 viram o que não era para ser visto, e só 2 viram o que devia ser visto. 10 voltam dizendo assim: vimos gigantes. 2 dizem assim: a terra é boa. Mesmo grupo, com visão diferente. E visão diferente, atitude diferente. A nossa visão determina a nossa atitude. A nossa visão determina o nosso estilo de vida. E quando ele volta, ele relata a Moisés. Moisés, realmente, tem uns gigantinhos lá. Tem um pessoalzinho lá, mas a terra é boa. Fruto bom. A terra é ótima. E Moisés faz uma promessa para ele, que daria o melhor da terra para Caleb. Hebrom. Hebrom. O lugar do templo. O lugar da cidade de Davi. Passam-se 40 anos no deserto. Ele ajuda a colocar o povo lá dentro. 5 anos de trabalho para colocar o povo todo no seu lugar. Com quantos anos Caleb estava nesse momento, quando terminou todo o trabalho? 85 anos. 85. Ele chega para Moisés. Assim: Moisés, se não tem mais nada para fazer, me dá minha terra. Eu vou começar uma nova vida. 85 anos. É por isso que eu digo que existem velhos jovens e existem jovens velhos. O que renova a vida da gente é a visão. Uma pessoa sem visão envelhece logo. Não vai dar certo, vai dar errado, eu não consigo. O que faz a gente rejuvenescer é a visão de Deus que aquece o coração da gente. Aos 85 anos, esse homem quer começar uma nova vida. Eu já vi pessoas falar: já estou muito velho, tenho 35 anos. Para com isso. Pense em Caleb. Pense em Caleb. Nós temos 3 maneiras de caminhar. Nós podemos caminhar em cima de necessidades, das coisas urgentes da vida, aquelas coisas que nos impedem de orar, nos impedem de ler. E são coisas lícitas. Você sabe, né? Eu devia ter agora um tempo de oração, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que viajar, então não posso. Eu não posso. Essas são pessoas que andam pelas necessidades, pela urgência. Andam em cima de necessidades. Pareceu a necessidade de que ele vá atrás, outra necessidade dele vai atrás, e passa a vida assim. Andam embaixo das circunstâncias, não sobre as circunstâncias. Enquanto eu estava pensando nisso, eu me lembrei de um personagem da Escritura, Pedro. Pedro é uma das pessoas mais surpreendentes da Bíblia. Eles estão no meio de uma tempestade, Pedro e seus colegas pescadores.
no meio de uma tempestade muito grande. Nesse momento, entre 3 e 6 da manhã, nesse momento, eles veem um vulto caminhando por cima das águas. E o que acontece no barco? Assombração total. É um fantasma. Você vê a questão da visão? Sem Deus, a gente só vê fantasma. Com Deus, a gente vê o que Deus quer mostrar. E Jesus fala assim: não temas, sou eu. E o que é que Pedro faz? Você se lembra ou não? Se é o Senhor, manda eu fazer a única coisa que um pescador de juízo não faz: sair do barco na hora da tempestade. Meu Deus do céu, está uma tempestade. Eu já passei num navio numa tempestade. Você não queira saber como é pavoroso. Navio grande. O comandante parou, jogou a âncora e água entrando, roupa tudo molhando, mala sendo levada e a gente lá. É um negócio pavoroso. E lá não era um navio, era um barco pequeno de pesca. Então você calcula. E ele faz a única coisa que um pescador não poderia fazer. O que é? Sair do barco para encontrar com Jesus. Sabe por que ele fez isso? Porque ele viu Jesus. Quem vê Jesus sai da rotina, sai do comum e entra numa vida de milagre. Quem vê Jesus Cristo sai da segurança das coisas daqui. Não posso fazer porque vai me custar isso. Não posso fazer porque eu não estou seguro. Eu não posso fazer porque vou comprar. Eu não posso fazer por causa disso. E o Senhor Jesus, nesta noite, está chamando você: sai do barco e caminha sobre a tempestade. A tempestade não pode mudar a nossa vida. É a nossa vida que muda a tempestade. É verdade que de vez em quando a gente dá umas afogadas. Mas quem chamou a gente para sair do barco está conosco na hora que a gente afundar. É um milagre, amados. Todo mundo sabe que a densidade do corpo é maior do que a densidade da água. Não é sensato caminhar em cima das águas. Mas quem disse a você que o Senhor está chamando a gente para viver uma vida de sensatez humana? Sabe o que é sensato na vida cristã? É obedecer ao Senhor. Isso é sensato. O resto é tudo loucura. É tudo loucura. Você está percebendo que Deus está chamando você para sair do barco? Está percebendo isso no seu coração? Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo falar para você. Então a gente pode viver uma vida inteira em cima das necessidades. Uma segunda coisa, a gente pode viver atrás de oportunidades. Apareceu uma oportunidade, a gente faz, mas é isso que Deus queria. Não, mas apareceu uma oportunidade boa. Você sabe. E quando Deus não dirige, a oportunidade pode ser a melhor oportunidade que possa existir. Vai dar errado. Vai dar errado. Porque a coisa só dá certo quando o Senhor caminha conosco até o fim. Terceira coisa, andar em cima de uma visão. Nem necessidade, nem oportunidade, mas visão. Qual é a visão que Deus tem para a sua vida? Qual é a visão que o Senhor tem para mim? Qual é o estilo de vida no qual Deus quer que eu viva? Quando o pai de Sansão manda perguntar ao homem que apareceu, ou seja, o anjo do Senhor, pergunta assim, pergunta a ele qual o serviço desse menino e qual o seu estilo de vida. Você sabe que Deus determina até o nosso estilo de vida? Você sabia não? Que roupa comprar, que carro comprar, que sapato comprar. Você sabe que Deus determina até isso? Eu não estou dizendo para viver uma vida paranoica, não comprar nada sem antes fazer 40 dias de jejum. Não é isso que eu quero dizer. Mas é você ter aqui no seu coração
Aquela direção do Espírito de Deus, quando você percebe, não é isso que Deus quer, eu não vou fazer. Deixa eu usar um outro exemplo. Conheço essa senhora que está aqui, Dona Irani, há quase 52 anos. Nos conhecemos, noivamos e casamos em 9 meses. Então são 50 anos que a gente anda junto. E eu já conheço muita coisa. Tem coisa que eu sei que ela não quer que eu faça, mas não me fala, mas eu sei. E eu não faço. Eu estou lá do outro lado do mundo. Surge uma situação. Falo, não, Irani, não gostaria. Eu não ligo para ela perguntar, Irani, você acha que eu podia fazer? Não, eu sei. Eu conheço. Não deveria ser assim com Deus? O conhecimento dele determinando as nossas ações, nossas atitudes? Qual o padrão de vida que Deus quer que você tenha? E a pergunta-chave desta noite: qual é o meu serviço? Qual é o meu ministério? Êxodo 39 e Êxodo 40 tem uma série de versículos muito interessantes. Quando Moisés está construindo o tabernáculo, por orientação do Senhor, 12 vezes repete a seguinte frase: e fez conforme o Senhor lhe mostrou no monte. Raciocina comigo, meu querido. Raciocina comigo, minha querida. Se para construir um tabernáculo que ia acabar dali a poucos anos, eles tinham que ser extremamente criteriosos e fazer nos mínimos detalhes aquilo que Deus havia mandado, você acha que a gente pode conduzir a vida da gente diferente disso? Você sabe como é que termina o capítulo 39 de Êxodo? É Moisés dizendo assim: e viu que o tabernáculo estava construído conforme Deus lhe havia mostrado no monte. E diz assim: então Moisés abençoou. Você sabe como é que termina o capítulo 40? Capítulo 40 termina assim: e fez Moisés conforme Deus havia mostrado. Então a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Por que Deus abençoou? Porque foi feito segundo a visão que Deus havia mostrado no monte. Por que a glória do Senhor encheu aquele lugar? Porque foi feito conforme Deus havia mostrado no monte. Eu podia fazer um apelo aqui agora e pedir para você levantar a mão, não levante. Quantos aqui querem que a glória de Deus inunde a sua vida, a sua casa e o seu trabalho? Você acha que a gente é menos importante que aquele tabernáculo? Você sabia que Jesus não morreu por tabernáculo? Jesus morreu por você e por mim. Você é infinitamente mais importante que aquele tabernáculo. Você é templo do Deus vivo. Você é o lugar da habitação de Deus. Pensa nisso. Então, como tem que ser a nossa vida? Conforme Deus mostrou no monte. Então Deus abençoa. Então a glória de Deus enche a nossa vida. E os sacerdotes não podiam ficar de pé, porque a glória de Deus estava ali. Você percebe, meu querido, a importância da visão de Deus em nossa vida? Você percebe como esse tema é importante? Eu quero citar algumas coisas aqui para terminar. Você me dá só mais um pouquinho. Tem um pouquinho de paciência mais comigo hoje. Eu pedi aos presbíteros que me dessem mais tempo hoje. E eles bondosamente me deram mais tempo. Mas eu quero usar aquilo que Deus falar somente, nem mais, nem menos. Quero ser fiel. Coisas que tiram a nossa visão. Deixa eu lhe dar algumas dicas. Sofrimento pode tirar a nossa visão.
Não sofrimento em si, mas uma reação errada ao sofrimento. Você pode ter duas pessoas ter o mesmo sofrimento. Uma se aproxima mais de Deus, a outra se afasta de Deus. O mesmo sofrimento. Não é o sofrimento em si que apaga a visão, mas a minha reação ao sofrimento. Se eu passo pelo sofrimento e começo a me lamentar, Deus, por que aconteceu isso comigo? Essa é uma atitude. A outra atitude é: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A vida deixa de ser classificada como coisas boas e coisas ruins. A vida passa a ser classificada com coisas agradáveis e coisas desagradáveis, mas todas elas contribuem para o meu bem. Reação errada pode tirar a visão da gente. O segundo motivo: falta de expectativa ou expectativa errada. Eu já conheci na minha vida pessoas que se apartaram do Senhor porque pediram alguma coisa a Deus e Deus não atendeu. Aí ficou magoado com Deus, ficou de mal e foi para o inferno. Deus ficou no trono e a pessoa foi para o inferno porque Deus não respondeu. Teve uma pessoa que na sala da minha casa, ela foi lá em casa dizer para mim que não queria mais andar com Deus. Eu falei: meu irmão, e você tem que falar, não é para mim não, é para ele. E você sabe o que o cara falou para Deus? Eu não quero mais andar contigo. Eu nunca havia escutado uma oração daquela que me faz tremer até hoje, quando eu me lembro. Esse homem se perdeu totalmente, a família se perdeu totalmente. Falta de expectativa ou expectativa errada. Você pode chamar isso também de decepções. A decepção acontece quando a gente espera o que não deve ser esperado. Você quer uma vacina contra a decepção? Não espere o que não deve ser esperado. Não espere de pessoas. Não espere de acontecimentos. A nossa esperança está em Deus. E Ele nunca vai decepcionar você. Nunca. Amém? Terceira coisa: desejos e projetos errados. Um desejo errado, um projeto errado, desejos mundanos que promovem ou provocam alianças erradas. Isso faz a gente perder a visão do Senhor. Eu estava me lembrando de uma nação que escutou a fama do povo de Deus que vinha chegando na Terra Prometida. Como é o nome daquele povo que fez uma aliança com Josué? Lembra para mim, depois vocês me lembram. Não. Era um Ita. Mas eles ficam sabendo que o povo de Deus vem como um trator, destruindo toda a nação, tomando todo mundo como seu escravo. Aí eles fazem uma aliança com o povo de Deus. Chega lá, pega roupa usada, rasgada, pão velho, embolorado, e chegam lá: nós queremos fazer uma aliança com você. Vocês moram onde? Olha, a gente mora tão longe que quando a gente saiu de casa o pão estava novinho. Nossa roupa estava novinha. Então faz uma aliança. Esse povo se tornou um espinho do lado do povo de Deus. Alianças erradas. Isso faz a gente perder a visão. Gibeonitas, muito obrigado. Gibeonitas. Eu vou falar agora aos meninos e meninas. Quantas pessoas que tinham forte desejo de servir a Deus, mas se casaram errado. Se casaram errado.
Eu estava falando sobre isso com um grupo de jovens. E estava uma senhora, a gente estava na casa de uma senhora da igreja. E uma jovem falou assim: não, Jamei, isso não é verdade. Porque olha fulana, ela casou com um homem que não era de Deus e hoje ele é de Deus. Ela interrompeu a moça na hora e falou assim: não siga os maus exemplos. Eu sou o mau exemplo, eu não ouvi a Deus. Visão errada. Às vezes o rapaz olha para a moça e acha que é bom para dar entendimento, agradável aos olhos, né? Projetos errados. Um quarto motivo, visão natural, visão terrena. Vou te dar uma palavra nova, visão almática, visão da alma. Toma decisões em cima de projetos terrenos. Toma base, toma subsídio, toma material para decidir do mundo, de pensamentos mundanos, raciocínios mundanos, sem uma direção do Senhor. Essa pessoa perde a visão do Senhor. E o último motivo que nos faz perder a visão, displicência. Displicência. Queridos, como nós somos displicentes quanto a esse assunto. Vocês concordam comigo? Não? Sim ou não? Um sim muito displicente. A displicência, a falta de buscar o Senhor nesse ponto. Amados, eu entendo, esse é o começo da nossa história. Essa é a história da nossa vida. É a gente entender o que Deus quer e caminhar em cima disso todos os dias da nossa vida. A pergunta para casa é essa: qual é a visão de Deus para mim? Qual é a visão de Deus para minha família? Qual é a visão de Deus para os meus filhos? Qual é a visão de Deus para o meu grupo na casa? Qual a visão de Deus para a congregação? São perguntas, queridos, que nós precisamos fazer. Mas eu lhe garanto uma coisa: Deus quer responder. Deus quer responder. Deus quer nos falar. Amém? Queridos, eu espero que essa palavra possa surtir efeito. Eu trago essa palavra com um peso muito grande no meu coração. Com uma ansiedade que você não calcula. Você não calculou como eu estou ansioso. Eu estou ansioso por ver um povo que caminha na visão de Deus. Eu estou ansioso, amados, para ver uma igreja que caminha na visão de Deus. Eu estou ansioso por ver homens, mulheres, meninos, meninas. Desculpe chamar os jovens de menino e menina, mas é que do alto da minha idade todo mundo é menino. Eu anseio. Você fala assim: mas a Bíblia diz para a gente não estar ansioso por coisa alguma. Nisso pode. Jesus falou: tanto ansiei em partir esse pão convosco. Eu posso ansiar por isso. Assim como minha alma anseia pelo Senhor, eu anseio por uma igreja que ande naquilo que Deus mostra. E que a gente possa dizer assim: não fui desobediente à visão. Você gostaria de orar? Você quer curvar sua cabeça? Se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser levantar, o que você quiser fazer, mas por favor, fala com Deus. Fala com Deus. Ó Deus. Ó Senhor.